Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que é um dos pioneiros em postar vídeos aí sobre DPS. Alguns dos nossos vídeos têm cerca de 600 mil visualizações sobre esse assunto. E apesar de todos os esforços para tornar público a necessidade de utilização do DPS e o conhecimento desse dispositivo, ainda há muita desinformação, muita ignorância ainda sobre os DPS, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos, pessoal, um DPS que atuou, né? E ele é de 20 kA. Esses DPS eles são muito frágeis. Eu diria que são quase inúteis esses DPS de 20 kA, né? Por isso eu só recomendo DPS de 45 para frente. E se for na zona rural, no mínimo 90 kA, tá? Vamos ver o que aconteceu com ele. Vamos abrir ele aqui para ver. Olha só. O DPS ele se desconectou, né? Se desconectou. Esse cara azul aqui é o varistor de óxido de zinco. Quando ocorreu o surto, ele fechou os polos entre a fase e o terra. Essa corrente ela fluiu através desse componente que dissipou essa energia para o terra, ocorreu um aquecimento e esse cara se desconectou do circuito aí como uma forma de segurança. Inclusive, se a corrente de curto-circuito da instalação ela for maior do que 5 kA, é necessário que você coloque aí um fusível ou um disjuntor em série com esse cara para fazer a desconexão segura do elemento do circuito, tá? Se você for utilizar um fusível, tem que ser um fusível LGG de 63 a 100 amperes. Se você for utilizar um disjuntor, você pode utilizar aí um disjuntor de curva C da ordem de 30 amperes. Tá? E se a instalação for superior a 10, somente fusível. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês sobre essas informações aqui, porque elas vão esclarecer muita coisa. Existe muito profissional leigo nisso aqui que instala isso aqui de forma completamente errada. E um dos maiores erros que a gente vê é o dimensionamento do DPS. A gente vê muita instalação aí com DPS de 20 kA que queima frequentemente, e aí o cara ele fica com medo de colocar um DPS maior, com receio de que DPS maiores não atuem, né? Isso aqui não é um disjuntor, isso aqui não funciona como um disjuntor, isso aqui funciona ao contrário do disjuntor. O disjuntor é um cara que é um elemento fechado que abre quando ocorre o surto. Esse aqui é um elemento aberto que fecha quando ocorre o surto. Então, deixa eu esclarecer para vocês aqui uma coisa. Vamos começar aqui com a tensão de operação desse cara. Esse aqui é um DPS de 275 volts. E as pessoas acreditam que ele começa a atuar imediatamente a partir dessa tensão. Exemplo, 300 volts, 280, 290. Isso não é verdade, cara. Se você aplicar uma tensão de 300, 380 volts aí, nada acontece. Ele começa a conduzir a partir de uns 430 volts. Essa corrente máxima de 60 kA, que está escrito aqui, significa dizer que esse DPS suporta surtos de corrente de até 60 mil amperes. A partir daí, o fabricante não garante mais o seu funcionamento, ele vai se queimar. Outra coisa, pessoal, o Imax desse aqui é de 60 kA. Você tem DPS de 20, de 45, de 60, de 90, 120. Quanto maior a corrente máxima, melhor. Já a corrente nominal dele é de 30 kA e ele deve suportar pelo menos 15 atuações nessa ordem de 30 kA, podendo ser bem mais do que isso. Eu diria que abaixo de 30 kA, esse cara aqui deve suportar no mínimo aí umas 50 atuações. Tá? Pelo menos uma de 60
e a partir daí ele vai se queimar. Então, se você vive numa região rural propensa a ter descargas atmosféricas, eu sugiro instalar um de 90, como esse aqui, ou um de 120. Quanto mais Ka de IMAX, melhor, e mais caro é o DPS. Tá? Esse 8/20 significa que esse 8 ele leva 8 milissegundos para a onda atingir de 10 a 90% da sua crista. E o 20 ele leva 20 milissegundos para atingir 50% do pico da crista. Você tem também aqui a corrente de impulso, 12,5 Ka. Essa corrente de impulso significa que esse cara pode receber 12,5 kA de um surto direto. E por fim, você tem aqui a UP menor que 1,3 kV. UP é o nível de proteção desse cara aqui. Isso significa que quando você tiver uma corrente nominal de 30 Ka fluindo pelos terminais desse cara aqui, você tem uma DDP entre esses terminais de 1,3 kV. É isso que significa. Então, pessoal, moral da história: DPS ele tem que ser instalado em cascata, associados com os DPS dos tipo 1, 2 e 3, onde os DPS do tipo 1 devem ficar nos QGBTs e nos quadros ali como um soldado de frente. Os DPS do tipo 2 nos quadros centrais, os quadros de luz. E finalmente os DPS dos tipos 3 devem ficar junto à carga, tá? Que são normalmente aqueles caras que ficam direto nas tomadas. É importante também que você tenha na instalação um bom aterramento. O DPS não funciona sem aterramento. Se o aterramento for meia boca, não vai adiantar nada, tá? Porque ele tem que ser capaz de drenar os surtos através da malha de aterramento. Se você não tiver um bom aterramento, não vai adiantar. E também não adianta muito você instalar esse cara entre fase e neutro se o neutro não é aterrado. Isso pode até piorar a sua situação, fazendo com que o DPS drene essa corrente para o neutro e acaba queimando o equipamento que está conectado ali em paralelo com o neutro, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade.